Mas afinal, o que é um piso vinílico LVT? Fica por dentro que hoje é dia de explicar essa sigla. Eu sou o Rafael Mraz e vou te trazer algumas informações sobre o piso vinílico que mais cresce no mercado brasileiro. Antes de tudo, vou te convidar para apertar no joinha, clique no botão de inscreva-se e ative o sininho para as notificações de vídeos que a gente vai estar atualizando por aqui. Mas antes de eu te dizer o que significa LVT, eu vou te convidar para a gente assistir junto aí uma linha do tempo e saber da onde que veio esses pisos vinílicos até os pisos do tempo atual. Então eu vou subir aí agora uma linha do tempo e a gente começa a entender que lá em 1869, um revestimento chamado linóleo foi um dos primeiros a entrar no mercado. E ele ficou sozinho no mercado até a década de 40. Por que esse piso teve algumas limitações? Ele se deu de um processo natural, que era feito de pó de cortiça, óleo de linhaça, tinha o seu verso composto por juta, e aí isso deixava o revestimento muito rígido, e na sua tonalidade ele tinha algumas limitações quanto à tonalidade, então ele não tinha uma variação tão grande. E aí na década de 40, com a revolução do plástico, o piso PVC homogêneo teve uma entrada muito grande no mercado. Mas era um piso que até então tinha uma incidência mais comercial, ele tinha um apelo mais em uso comercial. E lá na década de 70, a gente teve a entrada de um revestimento que no mercado americano e europeu é muito conhecido por VCT. Aqui no nosso mercado brasileiro a gente conhece por uma marca reconhecida no mercado que chama-se Paviflex. Então o piso Paviflex teve uma entrada e uma incidência lá em 1970. Esse revestimento, por ele ter um custo mais baixo e ser um pouco prático de fazer a instalação, ele teve uma grande ajuda nesse nosso mercado de pisos vinílicos, que foi a entrada em diversos ambientes residenciais. Então ele perdurou por um longo tempo nesse mercado. Ele começou a ter uma queda no final da década de 70 mesmo, porque no ambiente residencial ele tinha alguns problemas que era a questão de ter que passar cera, fazer toda uma manutenção. Então ele acabou perdendo um pouco de mercado, porque já em 1980 começou a entrada das mantas heterogêneas. E aí essas mantas tiveram uma grande incidência, aproveitando toda a entrada do Paviflex, porque essas mantas elas tinham um benefício muito grande, que era a tonalidade. Então começou a ter entrada de pisos desenhados com desenhos de madeira, revestimento cerâmico. Então foi o benefício da entrada para o pavimento residencial. E também em contrapartida, na década de final de 70 início de 80, o mercado europeu e americano teve uma nova lei onde proibia a utilização de produtos à base de amianto. E o Paviflex e os adesivos que eram utilizados na época para fazer a colagem eram à base de amianto. E nós tivemos essa questão de amianto só na década dos anos 2000 aqui no Brasil. Na década de 80, então, perdurou o revestimento de manta heterogênea. E lá pelos anos 90 e entrada dos anos 2000, a gente começa a perceber uma queda do revestimento vinílico e a entrada e o crescimento exponencial de um revestimento que a gente conhece por piso laminado. Então, no mercado europeu e americano, isso começou bem lá atrás. E o que a gente acabou percebendo foi essa queda do revestimento vinílico. Mas também, lá no início dos anos 2000, no mercado europeu, alguns fabricantes e importadores trouxeram e renovaram uma nova tecnologia e aí começaram a trazer e fabricar novos revestimentos vinílicos, aí sim conhecido já com a nomenclatura LVT. Então a manta vinílica perdurou por bastante tempo, e a gente tem ela até hoje, e lá nos meados dos anos 2000, onde teve a incidência e a entrada dos pisos laminados, o mercado ficou muito propenso à entrada desse novo revestimento. Então o piso laminado teve uma certa culpa na entrada do piso vinílico também, porque o piso laminado veio com alguns benefícios que até então o revestimento vinílico não tinha. Essa nomenclatura então veio com a ideia de demonstrar que o vinílico ele era um piso mais luxuoso do que o piso laminado. Então a nomenclatura que seria Luxury Vinyl Tile veio com essa questão de vender a ideia de ser mais luxuoso do que o piso laminado. Consolidado no mercado americano e europeu, lá em 2007 e 2008, mais ou menos, o LVT começou a ser apresentado, por dizer assim, para o resto do mundo. Então o resto do mundo começou a ter acesso a esse novo revestimento. E hoje, nós em 2023,
é o piso que acaba sendo reconhecido como o revestimento do futuro, porque ele acaba agregando e entrando em vários tipos de mercado, seja mercado corporativo, em pisos elevados, restaurantes, hotéis. Então a variedade e a versatilidade é muito grande. E no padrão residencial, então, nem se fala, né? Hoje é um piso que acaba tendo uma grande gama, um grande reconhecimento. E a nomenclatura, né? Piso do futuro. Por quê? Hoje a versatilidade que o piso vinílico nos dá e a busca de padrões que ele acaba tendo, então a versatilidade de buscar desenhos madeirados, desenhos cimentícios, tipos de desenho de instalação, então esse acaba sendo um benefício muito grande desse revestimento. E por que um piso do futuro que acaba imitando um outro tipo de revestimento? Então a flexibilidade e a possibilidade de fazer diversos tipos de instalação e instalações rápidas e práticas é o que acaba trazendo esse benefício junto para o revestimento vinílico. Ótimo, o LVT é tudo bom, tudo de melhor, mas afinal, do que é composto esse piso vinílico? Então o LVT nada mais é do que um composto de PVC e alguns minerais impregnados. Vou subir aí na tela mais uma imagem para a gente falar da estrutura do revestimento. Então olha só, de baixo para cima a gente tem a base do material, que é onde vai auxiliar no composto todo do material que vai estar impregnado. Depois é um composto duplo de PVC. Algumas fábricas, alguns fabricantes põem junto nesse composto a fibra de vidro. Então a fibra de vidro acaba sendo um auxiliar para a estabilidade do revestimento. Por cima, o papel decorativo, que nada mais é do que um filme de cor, realmente, que é o que vai dar a tonalidade, o desenho do piso vinílico, seja ele madeirado, cimentício ou imitando aço Cortem, por exemplo. E a última camada, que é a capa de uso. A capa de uso é quem vai garantir a resistência de tráfego para esse tipo de revestimento. Então o que você tem que ter cuidado? A espessura não tem a ver com a resistência, o que tem a ver com a resistência é a capa de uso. Essa capa de uso ela começa em 0,10 milímetros, 0,15, 0,20, 0,30, em algumas marcas até chegando a 1 milímetro. Então o que é importante? Ver na classificação do fabricante a certificação de uso para esse tipo de revestimento. Hoje, grande parte das marcas de piso estão trabalhando com capas de uso de 0,15 e 0,20 para residencial e a partir de 0,30 para um comercial moderado, um comercial leve, e para comercial que vai ter um tráfego mais elevado, a partir de 0,5, onde vai ser encontrado então capa de uso 0,5, 0,7 e até mesmo 1 milímetro. O que é muito importante de ter cuidado no piso vinílico? O piso vinílico em réguas, o nosso LVT, tem uma particularidade muito comum, seja a marca que for, ou fabricado no Brasil ou importado. O piso vinílico ele tem um processo que a gente chama de instabilidade dimensional. O que significa isso? Significa que esse piso ele pode sofrer com dilatação e retração. Vou mostrar aqui algumas imagens do que seria basicamente isso. Nada mais é do que encolher o revestimento ou crescer demais. Por que isso acontece? Conforme a variação da temperatura que a gente tem, né? Se tiver calor, o piso tende a expandir, tende a crescer, e se tiver frio, o piso tende a retrair. Então esse processo é um processo normal do revestimento vinílico, só que ele precisa ser travado. E como que é feito isso? É feito exclusivamente com as colas, os adesivos. Então a função muito importante de escolher uma marca garantida de adesivos e que faça o uso específico pro piso LVT. Então isso é um quesito muito importante de cuidar desse tipo de revestimento, para não ter esse sintoma aí de abertura de frestas ou piso dilatando. Então foi assim que tivemos a entrada do piso vinílico no mundo até os dias de hoje, e da onde que veio a nomenclatura LVT. Gostaram do vídeo de hoje? Entenderam da onde veio e a nomenclatura que nós temos no mercado? Fiquem atentos para mais vídeos, convido vocês a ativarem o sininho e ficar por dentro dos novos vídeos do canal.